Estamos em mais um vídeo, A Verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último vídeo, irmãos, nós vimos excelentemente a maneira como Jesus Cristo, através de uma história real e verídica, nos contou e nos falou acerca da vida após a morte. Quando muitas, milhões de pessoas querem saber o que acontece após a morte. Jesus Cristo explicou isso de uma maneira simples, clara, direta, objetiva, real e simples. Para qualquer bom entendedor, ele sabe como será a vida após a morte pelo ensinamento de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Jesus contou a história do rico e Lázaro. Contou que após a morte, os dois, ambos morreram, e antes mesmo de Jesus Cristo executar a salvação, através do seu sangue puro na cruz do Calvário, se iriam todos dois para embaixo da terra, ou seja, para o núcleo da terra. Lá haviam compartimentos, 3 compartimentos, e todo local é chamado de inferno. Com esses 3 compartimentos nós temos de um lado o seio de Abraão, que nós chamamos de paraíso, temos no meio o grande abismo, certo? Onde estão presos os piores demônios e anjos caídos que já existiam. E do outro lado está o chamado lugar de sofrimento mais comum, como conhecemos, inferno. Então, irmãos, começamos essa história verídica do rico e do Lázaro. Através dessa história descobrimos fatos importantíssimos que nos ajudaram na elucidação de muitas coisas na Bíblia após a morte. Irmãos, o que Jesus Cristo conta aqui nessa história não é uma parábola. Não é uma história fantasiosa, não é uma simbologia de palavras, não. Jesus conta um fato verídico, real, literal. Jesus Cristo nunca disse que essa história era uma parábola. Quem diz que este fato é uma parábola são os tradutores da Bíblia, que colocam um título lá em cima, a parábola do rico e Lázaro. Jesus Cristo não. Jesus Cristo começa a história com o verbo haver. Havia um rico que vivia uma vida de esplendor e regalia, tendo tudo de bom e de melhor. E havia também o mendigo Lázaro, que mendigava às portas desse rico e desejava comer com as sobras que o rico jogava fora. Certo? Então o fato não foi uma parábola, foi um fato verídico e real. O verbo haver confirma isso. Precisamos entender que, de acordo com esse fato que Jesus Cristo nos contou, quando alguém morria, antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a alma dessa pessoa descia à parte mais inferiores da terra, ou embaixo de nós. Lá embaixo, de um lado, tinha o seio de Abraão, que é o paraíso que Jesus Cristo fala ao ladrão da cruz. Lembram? Lá na cruz ele diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso? É o seio de Abraão que Jesus está se referindo. No meio tem um grande abismo, imenso. E do outro lado está o Hades, ou Seol, ou Inferno, Tártaro, Geena, ou mais simplesmente, como conhecemos, lugar de sofrimento. Bem, quando alguém morria e esperava com fé a vinda do Messias, que seria Jesus Cristo, iria para o seio de Abraão, ou paraíso, que ficava também nas partes inferiores da terra. Quando alguém morria sem esperança da fé no Messias, em Jesus Cristo, ia direto para o inferno, que também era nas partes inferiores da terra, ou Hades, Seol. E no meio estava o grande abismo, que continua os piores demônios que o mundo já viu. Os anjos caídos de alto escalão de Satanás estão presos dentro desse abismo com grilhões, como diz o evangelista Tiago lá em sua carta. E lá em Apocalipse é quando Satanás recebe a chave que abre o poço do abismo. É esse abismo que ele abre, de onde saem os piores demônios, lá ali na grande tribulação, que irá infernizar a vida dos homens na terra, que não subiram no arrebatamento.
Bom, nesse estudo, o próprio Satanás, né, nos mostra lá em Apocalipse, o próprio Satanás liderar esses demônios. É o alto escalão dele, está preso nesse abismo. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a palavra inferno, irmãos. Antes encerramos essa história de Jesus Cristo. Antes de encerrarmos essa história de Jesus Cristo, do rico e Lázaro. Bem, inferno, Seol, Hades, Geena, Tártaro. Inferno, Seol, Hades, Geena. Existe mesmo um lugar de fogo literal onde os pecadores perdidos vão ficar presos por toda uma eternidade? A Bíblia foi escrita em duas línguas, irmãos, hebreu e grego. A Bíblia que temos hoje em dia foi traduzida para o português destas duas línguas. Há muitas traduções da Bíblia. A mais popular é a corrigida. A corrigida de João Ferreira de Almeida ultrapassa a maioria das versões da Bíblia em exatidão, beleza e legibilidade. Também tem por sua base o manuscrito grego Texto Recebido. A palavra inferno, na versão corrigida, há 4 manuscritos grego texto traduzidos para inferno na versão corrigida. Destas 4, só uma é usada no Velho Testamento, é a palavra hebraica Seol. No Novo Testamento, as outras 3 palavras para inferno são Hades, Geena e Tártaro. Todas naturalmente são palavras gregas. Qual o significado dessas palavras? Temos de olhar no hebreu, no grego, para entender o significado dessas palavras. A palavra inferno, no português, não nos dará o significado nem no hebreu e nem no grego. A palavra hebraica Seol, no Velho Testamento, é traduzido assim: inferno, 28 vezes. É traduzido como sepultura, 27 vezes. É traduzido como sepulcro, 5 vezes. E é traduzido como enterrado uma vez. Salmo 49, 14. Terra, uma vez. Seol, 2 vezes. Mundo invisível, uma vez é traduzida como mundo invisível. Já o dicionário hebreu e caldeu de Strong diz que Seol é o mundo dos mortos. A concordância analítica de Young diz que Seol é o estado invisível. O dicionário de Smith diz que Seol é sempre a habitação dos espíritos dos mortos. O dicionário Enciclopédia Bíblica Fawcett diz que Seol é do receptáculo comum dos mortos. É o receptáculo dos mortos, ou seja, a casa dos mortos. Fica claro então que Seol não é só inferno, mas é o lugar dos espíritos. Não importa se salvos ou perdidos, entenderam? Uma vez morto daqui, todo mundo vai para baixo. Isso antes da ressurreição de Jesus Cristo, lembrando. É a parte inferior da terra, tudo fica lá. É simplesmente um termo significando o estado dos mortos em geral, sem qualquer restrição de felicidade ou miséria. Contudo, em muitos exemplos onde a palavra é usada, a referência torna claro que era na parte do Seol, inferno, que os maus eram castigados. Ou seja, 3 compartimentos no inferno: paraíso, abismo no meio e inferno do outro lado. Os que morriam perdidos iam para aquela parte do inferno. Os que morriam salvos iam para a parte do paraíso. E no meio, que está o abismo, ali só pode ir espíritos e demônios. Nós temos o exemplo de Jesus Cristo lá em Gadara, quando ele expulsa os demônios daqueles 2 homens, e eles vão para dentro dos porcos, porque eles disseram a Jesus Cristo: não nos mande para o abismo, certo? Para o abismo que fica no meio só vai demônio. Pessoas não podem ir. Por isso que os demônios dizem a Jesus Cristo: não nos mande para o abismo, manda que nós entremos nesses porcos. E Jesus ordena, e eles entram nos porcos, e os porcos morrem no desfiladeiro. Portanto, para o abismo só vai demônio. Para o seio de Abraão, que fica do lado, só vai aqueles que morreram salvos. E para o inferno, que fica do outro lado, vai aqueles que morreram perdidos. Então, esta referência torna claro que era na parte do Seol, paraíso, que os salvos eram abençoados.
Ardes é a palavra grega do Novo Testamento que é traduzido deste modo na versão corrigida, inferno. Ela aparece 8 vezes, Arde, 3 vezes, ou seja, Ardes como Seol não é só o inferno. Na verdade, Ardes é a palavra correspondente ao hebraico Seol, e as duas têm o mesmo significado. O dicionário grego do Novo Testamento de Strong diz que Ardes é o lugar usado, estado das almas. A concordância de Jung confirma o mundo invisível. É o mundo todo, aquilo que a gente não pode ver, certo? Para onde todos passam dessa vida para outra, a vida material para a vida espiritual. Terra dos mortos. Portanto, é óbvio que Ardes, Seol, tem 2 lados e 3 compartimentos. Um lado é o chamado inferno e do outro lado é o chamado paraíso. Entre os 2 lados tem um grande abismo que está posto, por sorte que os que quisessem passar de um lado para o outro não podem. É isso que Abraão diz ao rico na história verídica de Jesus Cristo. O inferno é onde os perdidos estão sofrendo a ira de Deus agora. Por quê? Porque desobedeceram e continuaram desobedecendo. Então, eles estão por conta própria, eles mesmos se condenaram, certo? Não é porque Deus quer, não. Eles quiseram ir para lá porque são ruins mesmo. Fizeram o que quiseram, viveram como quiseram e agora estão pagando por isso. É justiça. Todo mundo que está condenado no inferno é justo que esteja lá. Se condenou a si próprio. O que Deus quer é salvar, mas as pessoas não querem, elas zombam de Deus. Por isso que estão lá no inferno. Eles ficaram no inferno até o grande trono branco, quando serão julgados por Deus e lançados no lago de fogo, Geena, para toda a eternidade em sofrimento. Antes da ressurreição de Cristo, os salvos foram para o paraíso. Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, está mudando a coisa. Quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos, ele levou todos os fiéis que estavam no paraíso, na parte inferior da terra, que a Bíblia diz, e subindo levou alto o cativeiro e deu dons para os homens. Jesus Cristo pegou o paraíso que ficava na parte de baixo da terra e levou para um local chamado embaixo do trono de Deus. Não está no céu mesmo, viu? Todos só entrarão no trono de Deus depois do arrebatamento da igreja. Jesus Cristo apresentará a sua igreja ao Pai. Porque todos estão com corpos gloriosos e poderão ficar diante de Deus. Esses que estão no paraíso embaixo ainda não receberam corpos gloriosos. Ninguém pode chegar diante de Deus sem um corpo glorioso. Vai ser fulminado, exterminado. Por isso que vai haver o arrebatamento e a transformação dos nossos corpos para podermos chegar perto de Deus. Sem esse corpo glorioso, não podemos chegar perto de Deus. Seríamos fulminados, mesmo estando salvos. Por isso que esse corpo aqui não pode herdar o céu. Quando morrermos, nossos espíritos, nossas almas ficarão esperando o dia em que ressuscitaremos, receberemos o corpo glorioso e poderemos sim ir diante de Deus. Bom, lago de fogo, a palavra grega que realmente significa inferno, ela nunca é traduzida por nenhuma outra palavra, é sempre inferno. E 10 das 11 vezes em que é usada foi pronunciada pelo próprio Jesus Cristo. Geena aparece 11 vezes. A palavra Geena é de origem hebraica, vem de vale e Rimon. É o vale de Rimon, onde o fogo queimava sem cessar. Jesus Cristo usa isso como explicação. O vale de Rimon era um lugar perto de Jerusalém, onde Arcais iniciou a adoração aos deuses Sol e Lua, e os deuses do fogo, Baal e Moloque. Os judeus, sob o domínio desse ímpio rei Manassés, ofereciam seus filhos como ofertas queimadas diante dessas divindades demoníacas. Jeremias capítulo 7, versículo 31. Esta adoração cruel foi finalmente abolida. E mais tarde, Josias tornou o lugar um receptáculo de carcaças de animais e corpos de malfeitores criminosos de alta periculosidade, nos quais os vermes se reproduziam nos corpos deles ali continuamente e o fogo nunca parava. Por isso Jesus Cristo usa isso como exemplo, para dizer que aqueles que vão para o inferno, onde o fogo nunca se apaga e onde os vermes comem seus corpos, um fogo perpétuo era mantido para consumir a matéria apodrecida ali naquele lugar. Ainda existia no tempo de Jesus Cristo, o Salvador.
E ele usou para ilustrar as condições do inferno. Era como se ele dissesse, olha, vai ser mesmo assim, que nesse vale aqui pegando fogo direto e os corpos e restos de corpos mortos, os bichos comendo. Mesmo assim vai ser lá no inferno. Aqueles que morreram perdidos, me escutem. O inferno de fogo. Ao se referir a este vale, Tártaro, a quarta palavra traduzida por inferno, é usada uma vez no Novo Testamento grego, em 2 Pedro 2 e 4. O dicionário grego do Novo Testamento de Strong diz que Tártaro é o abismo mais profundo do Hades. Exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículo 3. E que a palavra significa encarcerar, aprisionar em tormentos eternos. Robertson define a habitação tenebrosa e sombria dos mortos ímpios como a geena dos judeus. O dicionário de Fawcett define o profundo, ou abismo, ou poço do abismo. Tudo isso traduzido como o inferno, irmãos. Ele é literal, ele é real e é para onde vai as almas das pessoas que não quiseram acordo com Jesus Cristo. Lembrando que o homem é tricônito, ou seja, o homem é formado por corpo, alma e espírito. Como pode isso? Deus é o espírito que é invisível, que nós não podemos ver, fez a matéria existir. Quando Deus disse, haja universo, haja sol, haja, ele fez tudo do nada. Daquilo que era invisível, ele fez aparecer o que é visível, que somos nós hoje, o mundo, o universo. Certo? Então, quando ele fez o homem, ele fez a matéria, o corpo, o nosso corpo, ele fez Adão. O corpo ali, estava ali, sem vida. Todo perfeito, com os órgãos dentro, tudo bonitinho. Mas não tinha vida. O sangue já estava lá, mas não tinha o que os cientistas chamam de oxigênio para movimentar todo o corpo. É o sangue. A vida está no sangue. E como foi que Deus colocou a vida dentro do sangue, o oxigênio dentro do sangue? Quando ele desceu até as narinas de Adão e soprou o fôlego de vida. O espírito, irmão, que saiu de dentro de Deus e entrou pelas narinas de Adão, é espiritual. Mas Adão era matéria, corpo. O choque do espírito com o corpo nasceu o quê? A alma. Por isso que o homem é o ser criado diferente de toda a criação de Deus. Porque isso não aconteceu com os animais. Isso não aconteceu com os seres vivos. Somente os homens tiveram esse privilégio da junção do espiritual com o material e nasceu a alma. Vejam como é importante isso. Quando o homem morre, olha, a Bíblia diz, e o homem morre, o corpo desce para a terra de onde foi feito. Foi feito do barro, da terra, o homem. O corpo desce para a terra. E o espírito volta para Deus que o deu. Quando Deus soprou em Adão, esse espírito passou para toda a humanidade hoje. Os 7 bilhões de seres humanos têm o mesmo espírito que foi soprado nas narinas de Adão. Então, quando o homem morre, o corpo desce para a terra, para a sepultura. O espírito volta para Deus que o deu. O espírito não pode ser contaminado porque veio de Deus. Quando o homem peca, ele não contamina o espírito, ele contamina a alma. A alma é o quê? A alma foi criada com a junção do Espírito de Deus com o corpo de Adão. Formou-se a alma. Essa é que pode ser contaminada. Essa é que vai para o inferno. Sabiam disso? O espírito volta para Deus. O corpo desce para a sepultura, que é o chão. E a alma irá ser julgada. A alma é sua personalidade, é o que você é. Você nasceu da junção do espiritual com o material. É você aí, é eu, George, que estou dentro deste corpo. É a minha alma. Somente o ser humano tem isso. É algo espetacular e nunca visto em toda a história. Certo? Por isso a importância de frisar que o homem é o clímax da criação de Deus. Quando Deus sopra que o Espírito toca no corpo de Adão, coloca oxigênio dentro do sangue e o sangue começa a bombear e dar vida a Adão. E Adão faz isso, ó. Tem vida, fôlego de vida. Algo impressionante que até hoje os cientistas tentam descobrir como pode o sangue vermelho, o líquido, dar vida ao corpo. Como pode? Por que ele tem oxigênio? Quem colocou oxigênio dentro dele? Isso porque eles não querem reconhecer Deus. Aí eles nem sabem explicar como e nem querem reconhecer que foi Deus.
são burros e tapados. E todos aqueles que vão atrás dele e diz que Deus não existe são tapados também. São muito burros. O homem que abre a boca para dizer que Deus não existe é muito burro. Porque ele não sabe explicar de onde ele veio, nem como é que o sangue consegue dar vida, bombear dentro do corpo. É algo espetacular. Não se explica com ciência. É algo do mundo invisível, de Deus. Só quem não reconhece isso é um tapado, doido, varrido. Certo? Então, Deus é glorificado nisso. Por isso que a Bíblia diz que Deus torna o homem louco. O homem fica louco por não reconhecer isso. Reconhecendo a grandeza de Deus, você está bem. Não reconhecendo, você é um louco, burro. Então, a alma vai para o julgamento. O espírito não se contamina. Porque o espírito veio de Deus. O pecado que você comete com o seu corpo não pode contaminar o espírito. Porque o espírito é espiritual. Ele volta para Deus. Deus toma de volta. Me deu o espírito que eu dei. O espírito volta para Deus. O corpo volta para debaixo da terra. Porque foi de lá que ele foi feito. Agora a alma não. A alma vai para o lugar, ou paraíso, que nós estamos falando, para aqueles que estão com Jesus Cristo, ou para o lugar chamado inferno, que fica do outro lado. Então, para terminarmos esse estudo de Jesus Cristo, a vida após a morte, que todo mundo quer saber, e fica fazendo especulação, dizendo que fulano veio lá e mandou recado, os espíritas principalmente mandam recado, mentira. Uma vez, vamos ver agora, que uma vez indo para lá, não voltar jamais, é impossível. Agora, demônios transfigurando-se na pessoa que morreu, volta e diz que é ele, para enganar. E por que Deus permite isso? Porque Deus deu toda a sabedoria para saber que não é. Mas o homem dá uma de burro e vai atrás dessas coisas. Então Deus permite, sim. Porque é como se Deus estivesse dizendo, rapaz, eu já disse que não pode. E você fica insistindo, acreditando que a pessoa voltou dos mortos para dizer alguma coisa. Vamos ver agora? Jesus Cristo vai ensinar agora, veja. Bom, agora continuaremos com a história verídica que Jesus Cristo contou. Nós paramos ontem, irmãos, ou no último estudo, com o rico pedindo a Abraão para ele mandar o mendigo Lázaro, que estava em paz no paraíso, e ele estava no sofrimento, molhar seu dedo na água e tocar na língua dele, para aliviar o sofrimento que ele estava passando. E ele de pai Abraão, manda que Lázaro toque na água e toque na minha língua, para que alivie esse meu sofrimento que eu estou aqui. Abraão diz ao rico que estava no sofrimento assim, filho, tivesse tudo de bom quando estavas lá no mundo, na vida, tudo de bom e do melhor, te regaliavas, comia de bom, tinha muitos empregados, aquela coisa toda, vivesse uma vida farta, de tudo quanto pôde. E nunca procurasse ser rico para com Deus. Isso é normal, viu? Homem com riqueza não vai não, viu? Pare com essa sua ideia de dizer que ficar muito rico e vai servir a Deus. Não serve não. A melhor maneira de um rico servir a Deus é ajudar os pobres. É a melhor. Não tem outra. É como Jesus ensinou mesmo. Qualquer caminho fora desse é pular o muro. Não entra não, viu? Só entra pela porta das ovelhas o rico que distribuir suas riquezas para ajudar quem está passando fome, quem está sem roupa para vestir. Esse é que está entrando pela porta das ovelhas. Aquele que está dando glória a Deus, aleluia, fazendo caridade, não sei o quê, e continuando com muita riqueza, enquanto tem gente passando fome, está tentando pular o muro. Abre o olho. Tivesse tudo de bom, disse Abraão para ele, mas nunca procurasse ser rico para com Deus. Ele era da lei de Moisés, esse rico era da lei de Moisés, tá entendendo? Mas não era rico com Deus, não ajudava com tudo. Não é dar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ficar com muito não na geladeira não. Enquanto tiver alguém ainda passando fome, você é obrigado a ajudar pela lei do amor. Tem conversa não fiada não. Mas eu tenho que fazer um futuro para os meus filhos. Você tem que fazer um futuro para os seus filhos com Deus. Ajunte tesouro no céu. Distribua para os pobres e a sua riqueza no céu, Roy. Serão um dos mais ricos no céu. Mas se distribuir para os pobres aqui. Bote isso na sua cabeça. Não se engane não. Aí o pai Abraão diz isso a ele. E diz que Lázaro só teve sofrimento na vida dele. E sempre orava pedindo a Deus misericórdia para aliviar o sofrimento dele. Passou uma vida de sofrimento.
Por isso, quando morreu, estava agora descansando no paraíso. Porque teve uma vida de sofrimento. Já o rico teve uma vida de esplendor e não procurou ajudar. Não procurou amar o próximo como a si mesmo. Tanta gente passando fome, quantas pessoas ele não deixou de ajudar? Então estava no sofrimento agora. Era justo. Aí o que é que Abraão diz a ele? Olhe, no meio da gente está um abismo. Certo? O seio de Abraão ficava na parte mais de cima, o paraíso. No meio ficava o abismo e mais embaixo, do outro lado, ficava o inferno. Observe que o rico, para olhar para Abraão, ele teve que subir os olhos. A Bíblia diz que ele subiu os olhos, ficou na parte mais de cima, mas dava para ver. Certo? Mas ficava mais um pouco em cima, já mostra a situação, que era difícil. Aí pai Abraão diz a ele, olha, tem um abismo no meio. Mesmo que você queira passar para cá, não pode. E mesmo que a gente aqui tente ir até aí, não pode. Tem um abismo no meio. É impossível passar esse abismo. Aí sabe o que é que o rico diz a ele? Sabe aquilo que muitos ensinam hoje, que é mentira? Que alguém voltou dos mortos para vir dizer alguma coisa? Aí o rico diz, então pai Abraão, faça o seguinte, faz com que Lázaro, o mendigo que morreu, que estava no paraíso, volte até a vida lá, ele dizia na parte de cima, volte à vida lá, ressuscite Lázaro, para que ele avise os meus irmãos, porque eles vivem como eu, para que eles não venham aqui para o mesmo lugar que eu estou. Estão vendo que consciência tem a pessoa que está no inferno, no sofrimento? Ele sabe de tudo que fez e ele não reclama. Observe que ele pede para que avise a seus irmãos para ele não vir. Isto quer dizer que ele reconhece que ele está ali por merecimento. Quem vai para o inferno, irmão, vai e fica consciente que está ali por merecimento. Ele vai sofrer pela eternidade, porque é justo que ele faça isso. Porque Deus insiste, Deus pede, Deus ama até o último minuto. Para que o homem, ele quebre o coração e fique nos pés de Jesus Cristo. Mas não tem jeito, o homem é muito ruim. Então é justo que ele passe por isso. Seja eu, seja você, seja qualquer um. Deus é muito misericordioso, muito amoroso. Mas isso aí é o limite, não tem mais para onde Deus ir. Certo? Sabe o que é que pai Abraão diz ao rico, depois dessa pergunta que ele fez, desse pedido que ele fez? Aí pai Abraão diz, tem a Bíblia lá para os teus irmãos. Tem os testemunhos, tem os profetas profetizando. Tem a lei de Moisés lá. Eles têm que seguir a lei de Moisés como todo mundo. Porque eles serão privilegiados de ter alguém ressuscitado dos mortos para avisar eles. Aí o rico diz para pai Abraão, mas pai Abraão, ele não segue a Bíblia não, é como eu. Eu não estou dizendo que é como eu. Em outras palavras, ele quer dizer, é ruim que nem eu. Não quer nada com a Bíblia. Só quer viver e curtir a vida. São como eu, pai Abraão. Eles não vão. Aí pai Abraão diz, Lázaro não pode voltar não, porque eles dirão que é um fantasma, e muito menos isso aí é impossível que se volte daqui. Uma vez veio para aqui, não pode voltar para a vida dos vivos. Aqui, quer dizer pai Abraão, é o mundo dos mortos. Tanto os que estão no paraíso como os que estão perdidos. Então, para lá não pode voltar de jeito nenhum. Aquele que voltar e diz que é fulano que morreu, é demônio. Os demônios que estão soltos por aí. Que sabe a vida da pessoa e diz que é a pessoa que voltou para dar aviso, para dizer isso, dizer aquilo, é tudo mentira. É demônio. Então, está provado pelas palavras de Jesus Cristo que não pode voltar. Nenhum ser humano volta depois da morte. A ressurreição é do corpo quando ainda está o corpo ali. Pode ressuscitar. Mas depois que o corpo estragou debaixo da terra, não pode mais voltar. Certo? Então, com essa resposta de Abraão, o rico cessou. Ele viu que não tinha mais jeito e que seus irmãos teriam que dar atenção a Deus, teriam que ir para a Bíblia para poder se salvarem, que eles não teriam privilégio. É como hoje também. Se você não for para os pés de Jesus Cristo, se você não seguir os conselhos de Jesus Cristo, não tem esse negócio de dar medo para poder seguir a Deus. Não tem que dar medo, não. Você tem que seguir porque é justo que você siga Ele. Ele lhe ama, quer o melhor para você. Você quer ruim para você mesmo. Lembre-se que você está se condenando. Jesus diz, eu a ninguém julgo. Certo? As minhas palavras o hão de julgar. Agora, no dia do seu julgamento, as palavras esse ensinamento de Jesus Cristo vai estar lá para dizer, tá vendo? Foi ensinado. Foi você que não quis. Você é ruim.
Você foi ruim para você mesmo. Você está se jogando. Todo homem se condena ao inferno. Todo homem se habilita para o céu. É simples. Ele aceita Jesus Cristo, decide obedecer os conselhos de Jesus Cristo, ele está se habilitando para o céu. Precisa fazer milagre, não precisa fazer, não. Não precisa contar história, não precisa trabalhar muito, não. É grátis. Totalmente grátis. Por isso que a condenação vai ser maior. É totalmente grátis. É só seguir os conselhos de Jesus Cristo, aceitá-lo como Salvador e seguir o ensinamento de Jesus Cristo. Não é da sua religião, não é do seu costume, não é da sua vontade. É desse ensino que eu estou falando. Jesus Cristo. Não, Abraão, meu pai, eles são como eu. Não vão dar atenção à Bíblia, não. Então Abraão responde para o rico, já encerrando o assunto, dizendo, se eles não acreditam na Bíblia, na palavra de Deus, muito menos acreditarão que alguém volte dos mortos. Com isso encerra este fantástico esclarecimento da vida após a morte que Jesus Cristo ensinou pelos seus próprios lábios. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Que Deus desperte a nossa mente e nossos corações para seguir os conselhos de Jesus Cristo, para estarmos junto dele. Fique com Jesus Cristo e você jamais ficará perdido. Fique sem Jesus Cristo e não há outra opção para você a não ser a condenação. Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens. Que Deus nos abençoe. Amém.